Boa noite a todos novamente. Eu fiquei surpreso pela quantidade de fatos científicos descritos no Alcorão essa noite. Porém, em todos os exemplos, fica evidente que é muito difícil de entender todos esses sinais antes da ciência começar a evoluir. Como um exemplo no Alcorão que diz que no mel existe cura para a humanidade. Mesmo estando escrito, só foi descoberto muito depois. Será que você poderia dizer sobre alguma coisa que está no Alcorão e a ciência ainda não descobriu e só vai descobrir no futuro? O irmão fez uma boa pergunta aqui. Ele disse que eu falei sobre muitos fatos científicos e que o Alcorão fala de todas essas coisas. Porém, como elas já foram descobertas nos dias de hoje, no que isso vai nos ajudar? E se eu posso dizer sobre algo que a ciência ainda não descobriu, e foi por essa razão que os árabes avançaram na astronomia, porque eles eram acostumados a ler o Alcorão. E o Alcorão tem muita informação sobre astronomia. Então, quando eles liam o Alcorão, eles tentavam investigar e fazer mais pesquisas. Só então eles descobriam que essas mensagens científicas estão escritas de maneira resumida no Alcorão. Imagine se fosse um livro de ciência, o tamanho que seria o Alcorão. Se você pegar apenas um assunto de medicina, existem vários volumes para te explicar. O Alcorão hoje não é um livro muito grande, e mesmo assim, muitos seres humanos nunca leram ou sequer conhecem uma passagem do Alcorão. Se Deus fosse escrever tudo em detalhes, certamente seria necessário mais que um grande edifício para guardar tudo que seria escrito. Por isso, no Alcorão as mensagens são resumidas, e dessa maneira, muitos muçulmanos lendo o Alcorão foram capazes de avançar na ciência. Mas vamos esquecer do passado. Voltando à sua pergunta, o que podemos falar hoje no Alcorão que a ciência ainda não descobriu ou comprovou? Primeiro eu vou dizer sobre as coisas que a ciência não descobriu ainda, porém existem grandes chances de acontecer. O Alcorão é testemunha e eu também acredito nisso. No capítulo 42, Al-Shura, verso 29 diz: entre os seus sinais está a criação dos céus e da terra, e as criaturas que vivem nele. Então, o Alcorão afirma que aqui existe vida fora da terra, mas a ciência ainda não conseguiu provar isso. Os cientistas dizem que existe grandes chances que eles estão se esforçando para descobrir, enviando sondas até outros planetas, mas até o momento ninguém pode afirmar que existe, porque não foi comprovado. Mas para mim, se o Alcorão diz que existe vida fora da Terra, eu acredito. Se a ciência descobrir amanhã, ou depois de amanhã, ou em 10 anos, ou em 100 anos, o Alcorão disse, eu acredito. Existem muitas hipóteses que tentam explicar como será o fim do mundo. Alguns dizem que o sol vai crescer e o mundo vai acabar, que as montanhas serão destruídas e os oceanos transbordarão, ou que um buraco negro destruirá a Terra. Muitas dessas hipóteses, nem todas batem com o Alcorão, mas algumas delas são similares. O Alcorão diz no capítulo 75, Qiyamah, verso 8 e 9, que a lua e o sol vão se juntar, e o sol será enterrado na escuridão. No capítulo 81, Takwir, verso 1 a 3, diz que as estrelas vão cair e perder seu brilho, as montanhas vão desabar, os oceanos transbordar. No capítulo 82, Inftar, verso 1, 2 e 3, novamente se fala que o oceano vai transbordar e que as estrelas vão cair, semelhantes a muitas das hipóteses. Se o Alcorão disse, eu acredito. O Alcorão também diz no capítulo 21, Anbiya, verso de número 104, nós certamente reproduziremos a criação da mesma maneira que nós a produzimos da primeira vez. Essa é a nossa promessa, uma obrigação que não será quebrada. A ciência não descobriu a origem da criação ainda. O Alcorão também fala da vida após a morte. A ciência não conseguiu provar isso ainda. O Alcorão fala sobre o céu e o inferno. A ciência não conseguiu comprovar isso ainda. O Alcorão fala sobre os djinns. A psicologia fala sobre desordem mental. O Alcorão diz que as pessoas podem ser possuídas por djinns. O Alcorão fala que o primeiro ser humano a pisar na Terra foi Adão. A ciência não conseguiu comprovar isso ainda. Você pode me perguntar agora, por que eu fiz um discurso sobre as provas científicas e agora estou falando de vida após a morte, sobre djinn, céu, inferno?
Você pode falar que tipo de doutor sou eu que acredita nessas coisas. Eu te digo, de tudo que o Alcorão disse sobre ciência, 80% está absolutamente de acordo com o que a ciência já descobriu e conseguiu comprovar. Eu falei sobre astronomia, geologia, ciclo da água, oceanologia, biologia, botânica e embriologia. E tudo isso está 100% de acordo com a ciência. Os outros 20% são ambíguos aos olhos da ciência, nem certo nem errado. A ciência não conseguiu provar que algo dentro desses 20% está errado, e nem conseguiu provar ainda que está certo. Mas a minha lógica diz que se 80% já foi comprovado, esses 20% restantes, que serão ambíguos, não vão ser classificados como falsos aos olhos da ciência. Então minha lógica diz que eles, se Deus quiser, serão comprovados como verdadeiro um dia. Talvez amanhã ou daqui 50 anos, só Deus sabe. Mas o dia vai chegar, onde será comprovado que existe vida após a morte, que o inferno existe, que o céu também existe, e os djinns também existem. Eu poderia dar uma outra palestra sobre as coisas que a ciência não provou ainda, mas, se Deus quiser, no futuro, vai comprovar.